Oi, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Priscila Martins, apresentadora do podcast Grooming Co. Estou aqui para trazer mais um episódio maravilhoso, com conteúdo incrível que vai agregar muito na vida de vocês. E tenho certeza que a gente vai se divertir muito aqui, nesse dia incrível. E eu tô com uma pessoa muito especial, um presente de Deus na minha vida, um irmão, uma pessoa aí que compõe a minha família, Dog Co, nosso querido Alcides Correia, bem-vindo! Tudo bom? Tudo Prazer bem? é meu estar aqui. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Veio para São Paulo, gente, para participar do nosso podcast. Obviamente que já vai ter que trabalhar mais, né? Porque a gente aproveita aqui. Mas é um prazer te receber, tá, meu Obrigado. querido? E agradecer também pelo seu tempo, pela sua energia, que eu Obrigado. sei que é o recurso mais precioso que você tem na sua vida, certo? Com certeza. Então tá bom. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história do Alcides, que é surpreendente. A gente estava aqui nos bastidores conversando um pouquinho e eu já descobri coisas que eu nem imaginava, né? Então eu vou começar falando dessa pauta aí, tá? O Alcides, gente, até 32 anos não era tosador, não era groomer. Então eu quero saber dessa história, Alcides. Me conta essa história, por favor. Essa história é longa, né? Então é longe, É tem tempo, tá longa, tudo certo, tempo. tá tudo certo. Então, começou com a minha mãe, né? Minha mãe é confeiteira. Aham. E eu, com 12 anos, eu fui ajudar ela. Uhum. E começou no meio da confeitaria, tem a padaria. Tá. E eu fui pra padaria. E comecei a ajudar na padaria e me tornei padeiro. E trabalhei um bom tempo como padeiro. Tá. Você começou com quantos anos a trabalhar? Comecei com 12 anos. Tá. 12 anos já a trabalhar. Uhum. Já. A mãe tem 4 filhos, né? Então, todo mundo naquela época, 88... Ela veio em 86 para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Então, 4 filhos. Daí, em 94, eu acho que eu já comecei a trabalhar junto com ela. Padeiro. 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 Você nasceu aonde? Cachoeira do Sul. Que é ali perto de Porto Alegre? Que é perto de Porto Alegre, dá 250 quilômetros de Porto Alegre. Tá, mas Eu aí começo- padeiro. Aí, beleza, toda a vida inteira padeiro? Não, eu Não, sou quero saber, tipo... Ele esconde o ouro, Alcides, tá, gente? Eu vou ter que ficar o tempo tipo todo... Severino. Ah. Eu já trabalhei com padeiro, já fui auxiliar de pedreiro, Aham. tipo, já fui frentista, já trabalhei de frentista. Uhum. E o último serviço antes de entrar nessa profissão, eu fui caseiro. Tá. Caseiro, trabalhei por 8 anos numa Morou em casa. sítio? Não, era dentro da cidade, mas só que tinha 1 hectare de Ah, tá. terreno. Tá. E eu podava as plantinhas. Grama. Grama, Aham. eu cortava grama, podava as Uhum. plantas. Uhum. E nisso eu comprei um York. Tá, e você já vai Yorkshire. começar na transição, me conta. Daí começou a transição. Compra um Yorkshire, gente. Comprei um Alcides York, comprou um coisa mais Yorkshire. meiga do Ah! O Luke. É meu filho Eu amado. amo Yorkshire, É, pelo amor de Deus. É o meu filho amado. E nisso, o que aconteceu? Como eu levava os cachorros da casa para uma pet, esse tosador virou meu amigo. Tá. E eu entrava pra lá e um dia eu fui ajudar ele. Ajudar ele, que estava movimentado, e eu fui dar banho. Ele peguei e fui pra banheira dar banho. E ele me ensinou ali e ele disse, meu, tu tem jeito. Eu, jeito? Eu disse, será? E foi ele que tosou o Luke. O Luke era de pelo longo. E ficou muito feio. Ele é seu amigo até hoje? Ele é meu amigo até hoje. Só que ficou muito feio. Tá. Ele ficou muito feio. Uhum. E eu disse, pá, mas tem como melhorar isso, né? De algum Não é jeito. possível, Não é né? possível que ele fique tão feio assim. Ele é tão Aham. bonito. Por que ele ficou tão feio? E nisso eu fui fazer um curso. Tá. Tipo, nessa transição, tipo, ficou isso na minha cabeça há um mês. E eu decidi procurar na internet uma escola pra mim fazer um curso de banho tosa. E fiz. Aonde? Lá em Porto? Lá em Porto Alegre, no CPA. Tá. Mas só que essa transição me deixou tão louca que eu pedi as contas do emprego. Não, porque você é assim, né? Não é que você deixou De- ele é isso aqui, ele pede a conta. Ele... De 8 anos eu decidi, não, senão a gente vai ficar a vida toda aqui. A gente vai ser isso e pronto. Uhum. E com 32 para 33, eu abri a loja. Eu fiz o curso básico e abri a minha loja. Naquele lugar até hoje. Naquele lugar até hoje, sem experiência nenhuma de gestão, de nada. Só à vontade. Tipo, e o curso básico? A minha primeira tosa eu demorei 2h30 para fazer. E adivinha o que eu fiz? Eu raspei um cachorro. Raspou. Raspei. 2h30. 2h30 pra cachorro. 2h30. Tá. Tipo, e daí começou a transição. Nisso, o que eu pensava?
eu ficava pensando comigo, cara, será que é só isso que tem nesse mundo? Será que é só isso? E eu não descobri o que podia ter nesse mundo de grooming, né? Daí eu decidi ir para uma competição. Minha primeira competição, em Curitiba. E eu fui nessa Quanto competição. tempo de profissão, Alcides? 8 anos. Não, amor, eu sei, mas aqui na primeira competição. Na primeira competição. Do primeiro curso na primeira competição. 1 ano. 1 ano. Um Tá. ano. Rápido, né? Rápido. Tá. Rápido. 1 ano. Fui nessa, pra Curitiba. Descobri outro mundo. É outro mundo. É outro mundo. É outro mundo. Daí, que nem eu digo assim, a gente vive num quadrado, né? Dentro do banho tosa. E eu sempre falo, gente, não pode ficar. A gente fica numa rotina ali sem saber o que tá acontecendo, o que tem por trás desse mundo. E ali abriu a minha mente. Mas só que abriu a mente pra quê? Pra mim estudar, porque eu vi aquilo é um mundo totalmente diferente e tu tem que ter muito conhecimento. Tá, deixa eu fazer um parênteses aqui. Nesse primeiro ano, curso básico, raspando cachorro, tal. Como é que é? Você já conseguia viver do seu próprio trabalho? Não. Você mudou muito nível? Tipo, você Mudei tava lá 8 anos no mudei caseiro, muito né? nível. Muito nível. Pra baixo? Pra baixo. Pra baixo. Por isso que Gente, eu digo assim... pra baixo primeiro, pra depois pra depois cima. pra cima. Mas eu digo assim, às vezes a gente tem muito medo. Tudo. Sim. Tudo a gente tem medo e ainda mais um negócio sem tu saber. Sim. Porque a gente, no colégio, a gente sabe o quê? A gente não aprende empreendedorismo, né? Não aprende, a gente sabe mais ou menos matemática. Sim. Tipo, daí tu fala em contabilidade, tu fala, tipo, em saber como comprar, como fazer tudo, é muito complicado. Sim. E aquilo dali só que foi 3 anos remando. Tá. Remando pra... Aí competiu, foi mal. Fui muito mal. Nossa, é até uma vergonha. Eu tenho foto ainda, eu olho pra essa foto. Você vai mandar essa foto, a gente vai colocar aqui, tá? Uma promessa, vai mandar. Não mando, e daí é tipo assim, só que... O que eu pensei? Essa competição, ela foi tão séria pra mim, tão séria que eu disse assim, eu disse assim, cara, vai ser aí. Legal, vou me destacar aí. Bateu aquela coisa assim, vai ser aí. E eu pensei assim, cara, eu vou botar todo o dinheiro que eu vou tá tendo pra fazer curso, só que assim, as pessoas, hoje elas acham que é caro um curso, mas não é. Não é, né? Conhecimento não é caro. Legal. Tipo, tudo que eu tenho hoje, o meu conhecimento ninguém pode me tirar, né? Sem tipo, dúvida. É uma coisa que eu carrego pra mim e cada vez mais eu estudo pra ter mais conhecimento. Então, é uma coisa que eu botei na minha cabeça, fui pra segunda competição, daí pra te ver como eu sou louco, né? A segunda competição, eu botei os cachorros por dentro do carro e fui pra São Paulo. Veio, né? No caso, em você Santos, tá em São Paulo. vi. Eu tô achando que eu tô lá em Porto Alegre. No caso, São Paulo. Eu fui pra Santos, Santos. numa competição que teve do Jonathan, a primeira, Tá. que foi pro negócio do ranking, se eu não me engano, que foi lá em Santos, no Carnaval, Tá. naquele feriado. A gente fez um bate e volta. A gente foi lá, competiu e voltou. Daí foi lá que eu conheci os nomes. Então, eu ia te perguntar, porque você é um cara super bem relacionado, né, no meio e com pouco tempo de profissão, se você for pensar, né? Eu conheci os nomes e pessoas que eu admiro, só que elas estavam competindo junto comigo. Tipo, dentro do ringue. Tipo o Evandro, Tava o Evandro, tava o Fê, tava... Glauber, talvez. Glauber, tava... O Will, tava o Vinícius, se eu não me engano. Eu acho que o Vinícius tava também. Tinha um monte de gente. E eu comecei a olhar assim, e eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E que raça que você fez? Fiz poodle e fiz uma japonesa. E aí? Ruim, né? Péssimo. Péssimo. Tá, maravilhoso. Péssimo, maravilhoso. Por que eu tô falando isso? Ó, gente, 1 ano ruim, 3 anos ruim também, né? Ruim. O tempo das coisas nem é sempre o que a gente espera, é o tempo que a gente imagina. E é um aprendizado, a gente tá falando aqui no tom de brincadeira, mas assim, é um aprendizado, porque assim, se a gente for olhar pra vida do Alcides, sei lá, talvez nos últimos 3 anos ele tenha evoluído muito mais do que nos últimos, né? Enfim. E aí veio. Nessa transição, daí fiz isso, voltei. E todo mundo chama a gente de louco, né? No Rio Grande do Sul, o pessoal chama a gente de louco porque a gente faz o bate e volta. A gente vai, participa da competição e volta, de carro ou de ônibus. E começou aquela sabe, aquela coisa assim, querer. Tá. E daí foi isso tudo. Tipo, de eu nem postar, eu fazer o curso com a pessoa
Estudar, tipo, focado naquilo ali, Quietinho. eu precisava. E muitas vezes a gente pensa assim, vou fazer com aquela pessoa que eu quero aquelas linhas. Mas será que tu tá preparado? E muitas vezes é o que o pessoal dá aquela decaída, sabe? Mas muitas vezes é que tu não tá preparado para ter o conhecimento que ele vai te passar. Entendi. Sabe? Por quê? Porque ele tá muito mais evoluído. E tu não chegou no grau que tu precisa estar para te pegar esse conhecimento para te aplicar no cachorro. Isso eu aprendi. Depois de um bom tempo, tipo, se atualizando e fazendo os cursos, eu aprendi isso. Tem que ser passo a passo, né? Tem que ser passo a passo. Não adianta dar um passo maior. Na verdade, existe até uma questão, assim, neurológica, né, em relação a isso. Sim. Quando você estabelece uma meta ou você vai para um nível de aprendizado que você não suporta neurologicamente mesmo, que seu cérebro não tem conhecimento, você só passa por aquilo. Então, E não pega. Você não consegue acessar e guardar aquilo. Então, por exemplo, você sempre tem que sonhar grande, mas sonhar dentro das possibilidades que o seu cérebro consegue realizar. E aprender também. Por isso que é importante. Não adianta eu sair daqui e lá fazer um curso em Harvard se eu não passei pelas etapas que eram necessárias, talvez, aqui no Brasil. E faz muito sentido mesmo, né? Um tosador talvez está no curso básico. Não, agora eu vou lá e vou fazer um curso com o melhor cara de poodle. Cara, mas será que você sabe o básico? Porque o básico bem feito já é uma grande coisa, né? Grande que é o começo, que eu acho é um gapzão do nosso mercado, né? O poodle, na verdade, o poodle, ele em qualquer parte que tu começa nele, ele é um grande aprendizado. O poodle é uma coisa que tu vai ficar a vida toda tosando ele e cada vez mais tu vai aprender. E é uma coisa que eu adoro fazer. Eu gosto da comercial, né? E nisso, a competição começou a minha característica de fazer asiática. Tá. Que foi o mundo que me abriu o leque, que é comercial, né? Tosa bebê, asiática, mas só que a asiática é minha paixão, assim, eu amo. Né? E quando, você lembra a primeira competição que você ganhou? Lembro. Você já ganhou algum? Fiquei em 10º lugar. 10º na classificação. Você considerou uma vitória, o 10º? Foi o primeiro lugar, meu! Foi o meu primeiro lugar. Foi o meu primeiro lugar. Só que ali virou a chave de novo. Foi no Master, foi no primeiro Master. Que você veio. Que eu vim. Tá. E ali virou a minha chave. E eu disse assim, eu vou ganhar o primeiro lugar no Master. Muito forte isso. Eu botei na minha cabeça. Mas você vê que pra você ter essa sensação, você teve que passar pelo 10º? É sobre o que a gente tava falando agora. Segunda vez, peguei 6º lugar. Você já melhorou, gente. Melhorei. Por isso que eu digo, às vezes as pessoas vão com... Eu não vou pra uma competição pra perder. Eu vou pra uma competição só com o intuito de ganhar. Sim. Eu não vou pra brincar numa competição. Tu viu como é que a gente gera todo o nosso preparo, como que a gente fica, como que a gente fica do lado. Focado, as pessoas, a gente tenta não conversar com as pessoas, a gente tenta ficar focado ali com o cachorro sempre. Daí a terceira eu fui arrecadando. Pegou muita coisa? Peguei muita coisa. Foi nessa que você ganhou? Não, né? Tá. Só que eu botei na minha cabeça que eu queria ganhar primeiro lugar no Master. O Master é um desafio para qualquer tosador. O Master é o maior desafio. Master é a maior competição da América Latina, eu acho. E do mundo. Em número de competidores, que é feito aqui no Expo Imigrantes, todos os anos. E eu botei na minha cabeça. Deu a pandemia. E daí veio o convite antes da pandemia, eu entrei. Ali foi uma coisa que eu disse assim, meu Deus, tá acontecendo tanta coisa na minha vida. E muitas vezes eu não espero. Sim. Acontece, assim, sabe? É que nem a gente diz lá no Rio Grande do Sul, a gente fala, não deixa passar o cavalo encilhado. Com certeza, é verdade, já me falaram isso lá mesmo. E tu me ligou, a gente conversou ali. Não, gente, não é tu me ligou e a gente conversou, não. Foi um ano. Eu mandei 7 enxovais pra esse cara. Eu sustentei aquele banho de tosa 1 ano, tá? Eu vou falar isso aqui, eu não sou obrigada, não. Tá entendendo? Não, obrigado. Não sou obrigada a segurar. Já tô segurando muita coisa. E aí a gente foi, e ele testa. E ele nunca trabalhou em nenhuma marca, né? Nunca, nenhuma. A única marca que ele trabalhou, e se Deus é a abençoar, única que eu vou ficar. vai ser essa. E aí, testava e tal, eu mandava feedback. E o que eu te falei? Eu disse que eu tinha que amar, né? Ele falou, Pri, eu só vou entrar se eu realmente me apaixonar pela marca. E aí a gente ficou realmente quase 1 ano. Aí eu fui pra Porto, fizemos uma palestra e eu entrei na mente da mulher dele. Eu comecei a falar direcionada pra ela, entendeu? Porque, né, eu sou boba. E aí a gente conseguiu se acertar, né?
E daí deu a pandemia. Mesmo com a pandemia, a gente cresceu um horror. Muito, foi a muito gente bom. fez um belo trabalho. E ali, quando, tipo, a responsabilidade, porque eu digo, muitas vezes as pessoas querem entrar para um time, para uma marca, a responsabilidade que tu tem é muito grande, muito grande. E foi um peso para mim. Foi um peso por quê? Porque a Dog Co, para mim, hoje ela tá estampada no meu rosto. As pessoas me conhecem, ele é da Dog Co, tipo, tudo. E é um peso, tu tem que saber se portar, tu tem toda uma direção, né? E aquilo foi uma responsabilidade muito grande para mim. Só que virou outra chave na minha cabeça. E tu consegue fazer a gente virar muitas chaves, consegue fazer a gente... Tu nunca deixa a gente ficar na zona de conforto. Tu sempre tá tirando a gente da zona de conforto de um jeito ou de outro. Mesmo, Ou quando vê do nada ela... E aí? O que tu tá fazendo? Quando eu ligo... Daí, tipo, quando ela manda essa mensagem, tu olha pro telefone, opa, é alguma coisa. Tá. E daí a gente começa a virar. E nisso eu tive um sonho. Eu amo, gente. Eu tive um sonho e esse sonho pra mim foi uma coisa que eu digo assim, cara, não pode ser real. E eu vi eu tosando essa minha cachorra. Eu só não vi o que ia acontecer, mas eu vi como ela ia ficar, pra te ter uma noção. Eu marquei ela a primeira vez por causa do sonho. Eu marquei ela ficou 2 anos crescendo pelo. E o meu foco era total nela. É uma poodle, tá, gente? É uma poodle gigante. Depois você põe a foto, a gente põe a foto dela na competição, né? Na competição. Nisso, foi foco total. E daí eu te dizia, eu tenho uma surpresa. Você lembra que eu falava? E não falava nem pra mim. Eu tenho uma surpresa, só que ninguém sabia o que eu ia falar. Eu tenho uma surpresa, vai ter uma surpresa, vai ter uma surpresa. No máximo, ninguém vai ver o que eu vou fazer. Todo mundo vai se apavorar. Eu cheguei com aquela cadela, todo mundo me chamando de louco. Só que ela com... Muito peluda. Só que assim, a metade da cabeça dela preta, uma pata preta, e ninguém sabia o que eu ia fazer. Porque assim, gente, só para contextualizar, talvez para as pessoas que não participem de competição, existe uma tendência hoje na Europa e cada vez mais no Brasil de você levar o cachorro praticamente meio pronto, entendeu? Pronto. Você marca, você, prepara... Igual o Cids realmente chegou com o cachorro ali. E eu já sou louco nessas questões. Eu nunca levo o cachorro pronto. E é uma coisa normal, gente. Isso não é uma coisa que diz assim, a gente fala... você não tá roubando, não tá roubando. Regra, não tem nada tu tá a ver. entre as 8 semanas. Dependendo do cachorro, parece que ele cresceu 4 semanas. Isso, Mas é normal pra gente. Pra gente que conhece competição, tu vê um cachorro ali... Muitas vezes as pessoas... mas esse cachorro tá pronto. Mas muitas vezes... Um erro que ele faça naquele cachorro, ele perdeu a competição. Com certeza. Perdeu por quê? Porque ele tem pouco pelo. Então, é uma questão de cada profissional. Você tem que estar muito ajustado o que você vai fazer, né? Muito. E a Vênus foi lá e eu fiz a Cruella nela. Ai, gente, ficou maravilhosa, né? Só que todo mundo viu fazendo a traseira dela e todo o pelo dela é a estola da Cruella. A juba que ela fez... é a estola dela. Então, quando eu comecei a montar... Daí Qual categoria que entrou isso? A tosa japonesa. Japonesa, tosa né? japonesa. Tá, japonesa. E daí, quando comecei a montar, daí... eu tenho um costume que eu tremo. Treme mesmo. Eu tremo... É de mim, sabe? Eu entro na competição, minha mão começa a ficar trêmula. Adivinha quem é que chegou pra me entrevistar? O Will. Na hora que eu tava botando o laque. No topete dela e eu não consegui montar. E ali começou a tremer e o Will viu que eu comecei a tremer, ele saiu. William Galhardi, tá, gente? Daí eu comecei a fazer ali e daí botei o enfeite dela e o enfeite não parava. Não deu sustentação e eu tive que ficar segurando atrás pra ela ficar. Todo o tempo pro juiz avaliar, mas a cadela ficou... Perfeita, né? Perfeita. Tipo, eu chorei muito. Mas só que nisso... Eu ganhei o primeiro lugar, foi minha maior conquista até hoje. Foi esse primeiro lugar, porque eu disse que eu ia ganhar o primeiro lugar no Master. E eu botei na minha cabeça. Foi uma construção de anos e foi um processo dolorido. Porque dar banho num poodle gigante. Peludo demais. E branco, que é uma das coisas mais difíceis que tem, é tu manter um cachorro branco.
Dogco, né? Dogco, gente. Sorry. Daí, o que aconteceu? Nisso foi pro Best. Só eu não tava esperando. Best in Show Best in Show é o melhor das É o melhor da competição, né? Da é o melhor. E foi a primeira tosa comercial. Que ganhou? Master. Ela é uma tosa comercial, sim. porque todos na comercial entram com poodle no espelho. Uhum. Se tu olhar todas do Master, todos foram poodle praticamente. E se eu não me engano, teve um... Não, todas foram poodle, que ganharam o Best in Show na comercial. Uhum. E eu fui o único que ganhei comercial mesmo, um Best in Show. Ali eu caí. Aí você viu uma... Na verdade, assim, o que você plantou, você colheu ali, projeto, né? sabe? Só que foi um sonho. Um sonho que... Não, e você não tem nada sonhou comigo ultimamente? Não um negócio assim pra me falar, me dar uma dica, né? Deixa a vida me levar. Para sonhos, gente, contar de Alcides. Cara, e aí, junto com isso, trabalhando na Dogco... E evoluindo muito. Só evoluindo muito, estudando, e agora o projeto é pra fora, né? Né? É pra fora. E a seu pet hoje? Como é que é a sua estrutura? Você tá feliz? Tô feliz. Muito cachorro. Como é que é o seu tipo de cliente? O que você faz lá que te dá mais, que agrega mais valor pra você financeiramente? Posso contar um pouquinho da história do meu pet? Eu tenho um apelido. Eu tenho um apelido assim, hashtag raspador. Ah, é? É. O hashtag raspador agora tem um monte de título, né? Raspando o cachorro a gente conseguiu, né? Até porque lá você não raspa o cachorro. Muito. Raspo bastante ainda. Bastante? Porque eu cheguei num workshop e tava conhecido assim. Eu disse, eu adoro raspar. O que eu vou estar perdendo meu tempo? Eu falei isso no começo. Hoje eu não falo isso de jeito nenhum pra ninguém. Claro. Mas só que assim, raspando o cachorro eu aprendi muito. Eu aprendi muita estrutura. Eu conheço muito um cachorro. Eu só olhando um cachorro eu conheço. Estudo bastante estrutura também. Isso é uma coisa muito importante. E nesse começo eu raspava muito cachorro. Muito cachorro. Hoje, essa chave da competição fez eu mudar isso. Não é raspando um cachorro que eu vou conseguir ganhar dinheiro. Porque muitas vezes as pessoas olham assim, vou lá, raspo o cachorro, tá pronto, é rápido e eu ganho dinheiro. Não. Tu tem que ter pelo para te ganhar dinheiro. Tu tem que dar banho com mais frequência, tudo. E foi um processo que eu fui me adaptando e adaptando o cliente. Daí nesse processo, com certeza, nos anos a gente perde muito cliente, mas ganha muito cliente. E nisso foi fazendo uma transição desses clientes. Hoje no meu bairro, eu atendo 20% do meu bairro. Top. 80% é de fora e de pessoas que vêm atrás de mim para me tosar. Entendi. Entendeu? Hoje é minha... Inclusive pessoas de fora de Porto Alegre, né? Fora de Porto Alegre, bastante, assim, várias regiões de Porto Alegre, Canoas, regiões assim que dá 70 quilômetros, 80 quilômetros, 100 quilômetros. Tem regiões que dá 400 quilômetros para me tosar também, porque as pessoas vêm para me tosar. E foi essa transição do raspador para fazer as tosas que as pessoas querem, olhando no meu Instagram, não, eu quero tosar com ele. Essa e você tem um cliente hoje que investe no cachorro, né, também, né? E investe pesado. Você educou, né, o seu cliente também. Foi muito difícil, daí vem da gestão. Porque muitas vezes o tosador, ele sabe tosar, mas muitas vezes ele não sabe conversar com o cliente. Porque muitas vezes a gente fala em entender o cliente, não é entender o cliente. Eu acho que muitas vezes tu tem que mostrar o teu estilo pra ele. É tu marcar o teu estilo. Esse é o meu estilo, sabe? E muitas vezes eu sou procurado por causa do meu estilo. Tipo, de tosa, aquilo ali que eu faço. Hoje eles me procuram por causa disso. Isso é muito bom, porque eu marquei a minha tosa, o meu estilo. E muitas vezes a gente fala na área de tosa, a gente olha para um estilo de uma tosa, a gente sabe. Foi fulano de tal. Eu olho pra foto e foi fulano de tal que tosou esse cachorro. Entendi. Porque a gente consegue ver as linhas, sabe? A gente é muito das linhas, então a gente vai analisando aquilo ali e vai pegando. Então cada um tem estilo, cada pessoa tem estilo. Por isso que eu digo, quanto mais curso tu faz, tu pega um pouquinho de cada um e vai montando teu estilo e vai fazendo aquilo ali. E o meu cliente hoje se adaptou com o meu estilo e procura aquele estilo para fazer, né? Legal. Então é um processo demorado, mas dá certo. E você tem, assim, alguma referência que você, sei lá, estuda, que você se espelha, algum groomer de fora, algum groomer...
Sabe que é a maioria daqui do Brasil? É? A maioria daqui Fala do 2 Brasil. só. 2? Fala um só, 2, sei lá. Um é o Felipe. Felipe Galhardo. O Felipe. Outro é o William. O William. Um que é do time, que eu, tipo, olhava muita coisa dele. Ele nem sabe, é o Vini. Porque ele tem um estilo totalmente diferente do seu, do né? meu. E eu procuro, ele teve lá e ele me deu uma aula que, tipo, ele fez eu mudar muitas coisas, entendeu? Mas só que são linhas totalmente diferentes e eu gosto do estilo dele. Então, eu sempre estava olhando o serviço dele. Tem várias outras pessoas, assim, que eu sigo e olho, sabe? Tem pessoas que não são reconhecidas que eu sigo e olho e, tem tipo, muita gente ficando muito e boa as no pessoas, Brasil, né? as pessoas estão cada vez melhor. É. Melhor. E eu digo assim, cara, vamos pra uma competição. Você sabe que eu tô aqui, eu tô pegando alguns códigos aqui seu, né? Porque eu tô sempre aprendendo com as pessoas, né? Mas ali, uma coisa que eu vi que realmente mudou sua vida é a questão de competir, é algo que eu falo muito, né? Esses dias um groomer da nossa galera, né? Eu mandei no grupo, porque assim, eu procuro incentivar muito, né, os meus groomers a competir. Porque competir te tira da zona de conforto, você não vai lá pra perder, né? Essa cabecinha de, não é com a gente, entendeu? Não temos essa cabeça. A gente perde com alegria, mas assim, a gente vai pra ganhar, Vai né? pra ganhar, a gente não vai perder. Isso, e aí a pessoa vem me questionar e fala assim, não, mas eu acho que não, porque eu acho que meu propósito é atender os clientes, beleza, o meu cliente, na maneira que ele tem, deixar o cachorro bonito. Eu falei, cara, tá de boa. Eu te respeito, mas você não vai evoluir assim, irmão. E tá tudo certo, entendeu? Fica aí na tua casinha e beleza. Fica no teu quadrado que tá bom. Não precisa vir se explicar pra mim, né? Esse é o medo deles, é o quadrado. Vocês ficam muito no quadrado. Vocês ficam pensando naquela coisa assim que... Tipo, isso não é evolução. Não é. Futuralização. Né? Você fica sempre fazendo a mesma coisa e cobrando R$10 mais caro depois. Mas eu vi aqui, ó, precisa competir, pagar o preço, né? A construção pode ser de anos, né? A construção de um sonho, de uma vitória, ela pode ser de anos, gente, né? Eu gosto muito de falar do poder do tempo aqui. Né, na minha vida, né? Não é de uma hora pra outra. Tem coisas que, cara, só o tempo vai te dar, né? É muito louco. E é muito estudo. Estudar sempre, né? E eu gostei que você falou assim, que veio da gestão, né? De você atender o cliente. Precisa saber um pouco também fora da caixa, né? Não é só técnica, né? Não. Precisa saber a gestão. Quem vende hoje no seu pet shop é você? Não. É a Carol? É a Carol. É? A Carol que vende. Ela que ensina o cliente, ela que educa, educa. Né? Tem que educar o cliente, né? O cliente já vai para aquilo ali, né? Ele quer, ela só vai lá, é hidratação, é isso, é aquilo. E vai vendendo. Faz a caixa, né? Para pegar o cliente e fidelizar ele ali. Legal. E aí você tem um projeto paralelo a tudo isso, né? Além da Dog Co, além das competições, além da Pet Look, o Grunsul, que é a sua competição, que começou há quantos anos atrás? 3? 2? Não, começou há 5 anos atrás. Já com você não? Não, com a Carol Belos Pelos. Tá. E a Carol, ela tinha uma escola e ela resolveu largar tudo. Sair da profissão, largar tudo. Penso nisso. Sabe quando a gente chega num tempo, vou largar tudo. Vou largar tudo, vou mudar tudo. Vamos mudar? Vamos pra Bahia. E ela decidiu mudar a vida dela, largou tudo. Tá. E ela pegou e me chamou e disse, Cids, eu quero que tu assuma o Grunsul. Legal. Quero que tu faça. E eu fui fazer o Grunsul, só que com cabeça de tosador e competidor. Tudo que eu queria, eu fiz na primeira edição. Você só teve que pagar a conta. Eu só tive que pagar a conta, foi alta, viu? Também, foi né? bem alta a conta, não foi barato. Mas eu acho que foi a maior experiência da minha vida, foi aquele... Sim. Nossa. Porque virou uma chave pra outra coisa, né? Foi outra coisa. Você lembra que tu conversou comigo? O que tu espera? E eu te falei tudo que eu esperava e o que eu te falei agora que tá acontecendo. Sim, sim. E a primeira edição foi logo quando passou a pandemia. Foi 2021. 21, 22, agora 23. 21. E foi uma coisa que a gente não sabia o que a gente estava esperando. Tipo, pagar a conta é pagar a conta mesmo. Pagar em valores, é dinheiro, gente. Porque sai muito alto o valor para fazer tudo. E foi uma experiência que eu não imaginava nunca na minha vida ter passado. E foi linda a competição, né? Eu fui, esse ano eu fui, 2022 não foi. Foi uma coisa assim que todo mundo precisava. Foi uma coisa que a gente
reinventou coisas que eu queria. Porque muitas vezes o glamour, tipo, o tosador, ele não se vê como potente, sabe? Que ele é uma pessoa que ele tem que ser imponente. Cara, ele dentro de um ringue, eu quero que ele seja imponente, eu quero que ele esteja na melhor vibe dele, assim, ali ele tem que entender que ali ele é uma estrela. É ele que tá fazendo todo o sentido daquilo ali. Ele tá com o melhor cachorro dele, ele tá preparado para fazer a melhor tosa dele, ele tem que ter isso na cabeça dele. Muitas pessoas estão vendo ele. Ali, muitas vezes as pessoas perguntam assim, como que eu faço para aparecer, para uma empresa me ver? Muitas vezes acontece essas perguntas. Sim, normal, né? Ali é o meio. Com certeza. Ali tu se destaca, Com certeza. ali tu consegue... É a vitrine, é uma total. vitrine. Muitas vezes as pessoas dizem assim, para se aparecer não sei o quê. Não, ali é a tua vitrine, ali é onde tu aprende, ali é onde tu olha pro lado e tu diz assim, meu Deus, que cachorro lindo, que tosa linda. E digo uma coisa, aqueles que têm medo ou que falam de competição, o maior medo deles é o pente do juiz. Não é tá tosando, é o pente. Porque não adianta, a foto é linda, Sim. o vídeo é lindo, mas o pente é o que estraga todinha a tosa. Porque ele vai revirar o cachorro de ponta a ponta pra ver, e esse é o maior. E muitas vezes as pessoas dizem, mas a pessoa não recomenda. Eu digo, porque ela tem medo do pente do juiz. Não é medo Deixa de fazer alguma coisa por medo do que vai rolar, e eu sempre digo, e tu vai deixar de ir numa competição porque a outra pessoa te falou? Ou porque inventou alguma coisa? Vai e descobre. Isso aí. Tu vai saber. Tu tem feedback dos juízes. Os melhores juízes estão ali, julgando. O Vini falou, esses dias atrás, ele falou assim, eu fui pra competição na Itália, fiz escandinava, eu sabia que eu ia tomar pau, mas eu queria o feedback. E depois ele ganhou no Master com a escandinava. Pra nós o feedback do juiz é a um parte mais coração importante. ensinável, né? Coração ensinável. É a parte E mais 2022, importante. foi bom, Grunsul? 2022 dobrou o Grunsul, né? A Legal. gente passou de 50 mesas para 80 mesas, as categorias todas cheias. E E o que a gente espera para 2023? muita coisa nova. Não pode falar nada, Não né? posso falar nada ainda, mas o pessoal já tá me perguntando. Tá, mas a data pode não? A data pode. A data 4 a 6 de junho, 4 tá, a 6 gente? de junho, no Rio Grande do Sul. Em Novo E Hamburgo, vai né? ser ranqueada É Novo esse Hamburgo? ano. Novo Hamburgo. É Novo Vai Hamburgo. ser ranqueada. Isso aí que eu queria falar, não vai sabia ser isso. ranqueada. Vai ser ranqueada esse Tá. ano. Então, todos aqueles que estão participando pela seleção vão ir para competir. Então, esse Muita ano gente boa, né? vai ser bonito de ver. Então, legal. a gente vai ter uma reviravolta, sabe? Nos pódios, tudo. Então, Eu adoro reviravoltas no vai pódio. ser lindo. Vai ser É um lindo. dos propósitos da Dogco. E vai ter um juiz internacional. Isso. Já tá fechado, certo, né? Já já. tá certo. Aham. Só a gente vai divulgar mais pra frente o juiz internacional. Alcides, me fala assim, ó, uma habilidade sua que você fala assim, Pri, isso aqui eu sou bom e isso aqui mudou minha carreira. Tosar. Não, tá bom. Tô usando, todo mundo sabe, Alcides. Mudou a minha vida. Mas mudou. alguma habilidade mental, alguma coisa que você fala assim, isso aqui eu dou muita conta e mudou pra mim. Pri, eu tenho... Tipo, eu não tenho uma coisa assim, mas eu acho que tipo, tudo que tu me pedir ou fazer, tipo, dizer assim, Alcides, eu preciso que tu faça, eu vou fazer. É verdade. Vou fazer bem feito. É. Eu não vou fazer pela metade. Eu vou lá e vou fazer. Se dedica muito, né? Se dedico. Eu não tenho, tipo, eu não posso dizer que eu tenho uma habilidade, assim, mas... Eu não tenho medo de aprender. Eu não tenho, nunca tive medo de aprender. E muitas vezes as pessoas têm medo de aprender, têm medo de fazer alguma coisa. E tu sabe, tu já me tirou muitas vezes do desconforto. Sim. Por eu ter medo de fazer alguma coisa, tu chega ali, tu impacta aquilo ali, eu vou lá e tento, sabe? Então, eu não tenho medo agora. Eu não tenho medo de fazer as coisas. Que top. E sonhos futuros, assim, profissionais? O que você quer fazer? Pra onde você quer, né? Qual lado aí que você quer ir, né? Nas competições, enfim. Competição sempre tá competindo, né? Mas agora o meu objetivo é fora. É? É ir Tem algum competir lugar? fora. Estados Unidos. Estados Unidos Vambora. é a primeira. É, né? É a primeira que eu quero ir. E depois pra lá, pra Europa, né? Sim. Mas só que isso é um processo, né? Muitas vezes as Sim. pessoas não sabem. É um processo que tu tem que estar muito bem orientado. Claro, daí a gente tem
tem a nossa equipe ali que tem o teu suporte, tem toda uma gestão ali por trás. E na verdade, trás. assim, tudo que a gente já vem vindo, né? A gente tá indo, a gente vai aprendendo, a gente vai facilitando, né? O caminho das outras pessoas. E essa é a ideia mesmo, tá tudo certo, né? Porque a gente quer chegar em momentos que a gente ganhe, que a gente, né? Sim. Enfim, mas é um processo mesmo, de anos, né? É um processo de anos que a gente vai... É que nem a minha história, é um processo. É um processo Não, e é um processo lindo, de super evolução e rápido, né? Eu não gosto de falar o tempo de profissão. Às vezes eu vou trabalhar pela Dogco. Mas você sabe que o Santi, que né, um cara maravilhoso, o Santi Sá, que é da Espanha, ele começou com 35 anos a ser tosador. 35. Quando ele veio pro Brasil, ele tava ganhando tudo. Ele tinha 42. Eu acho que assim, se descobre, né? Aí você descobre seu talento natural mesmo, aquilo que você veio pra fazer no mundo, cara, é muito rápido. Tem uma frase que fala, né? Existem dois momentos importantes na sua vida. Quando você nasce e quando você descobre o porquê que você nasceu, né? Quando você descobre o seu propósito. Eu acho que eu descobri o meu. Você desabrocha, assim, de um jeito. E eu vejo muito nítido isso, né? Até, assim, talvez algo que você nem tenha tido um realize aí, mas a sua capacidade de geração de demanda e de formação de opinião, né? Hoje, né? O que você tá trazendo pra dentro da companhia. Porque o Alcides, ele entrou pra gente só por habilidade técnica, né? Porque, assim, ele sempre foi muito bom. Um cachorro que o Alcides faz realmente é diferenciado. Poucos tosadores no Brasil fazem o que o Alcides faz, tecnicamente falando. E ele veio por isso, era um cara bem relacionado, enfim, mas whatever, né? Tipo, eu precisava de pessoas boas tecnicamente por causa dos eventos. E o que ele trouxe de construção de venda, de pensamento, de raciocínio de venda, né? Foi algo, assim, realmente surpreendente. E eu acho que isso faz ele ser uma pessoa atrativa, né? Interessante no bom sentido da coisa, porque ele tá sempre trazendo algo novo para dentro da companhia. E do mesmo jeito que eu tiro ele da zona de conforto, sim, ele muitas vezes também me tira da zona de conforto também. Eu acho que é uma relação de muita abundância, né? Que existe entre nós, assim, apesar da gente ter os nossos problemas, enfim, não é uma... Tudo um mar de rosas, mas assim, a gente se ajuda muito, né, amigo? A gente se ajuda muito, sempre, né? Muito legal. Deixa eu te falar, se o Alcides morresse hoje, não vai morrer, tá, gente? O que você quer que as pessoas falem de você? Você tem alguma pretensão em relação a isso ou não? Você é livre disso? Esse cara é top. Eu achei que eu não ia falar isso. Esse cara é top. Esse cara é top. Olha o cachorro que ele fez. É, né? Eu acho que eu marquei, a Vênus pra mim é o sonho que eu marquei minha carreira. É, né? Mas você tem outros projetos pra superar a Vênus? Tem. É, né? Porque também foi já, né? Não, foi. Tá já acabou. Certo, né? Já acabou. E a Vênus aposentou? Não. Não, né? Ela é nova, né? Ano que vem tem surpresa. Tem Vênus ano que vem. Ano que vem, 2023 mesmo, né? 2023. No Master tem surpresa com a Vênus. Bastante surpresa. Meu Deus do céu, que coisa boa. Você já tem algum calendário de competição que você vai participar ano que vem ou não? Só o Master. Só o Master mesmo, né? Só o Master, não tem como... A fazer agenda mais, tá né? bem. Até porque bem tem o Grum Sul também, né? Tem todos os Mundo Grum, né? Os nossos awards aí que a gente faz, que é muito trabalho, né? Mas o Master né? O Master tem que ir bem preparado. E hoje sua rotina, assim, é dividida mesmo entre a loja e o Dogco? Entre a loja e a Dogco. Né? Entre a loja e a Dogco. O que você faz fora? Não tô tosando, tô fazendo o quê? Eu tô estudando. Geralmente... Crossfit. Deu uma parada Deu uma paradinha agora, porque voltar, gente, fazer muita viagem, né? Uhum. Mas estudando. Não tem um hobby, assim? Um chimarrão? Comer. E não, o chimarrão pra nós é normal. Mas, tipo... Lá a gente gosta muito, é uma pracinha, mas eu sou muito de casa. Né? Eu gosto de ficar muito Mas em você casa. tá sempre com os amigos, assim, mesmo sempre. em casa, né? Sempre os amigos estão na volta. E é muito bem relacionado nesse meio, né? A sua galera, seus amigos são a galera da Ditosa, a galera Ditosa, é gente que trabalha no meio, promotor, e assim vai, tosador, sempre no meio. Então, ou a gente tá na minha casa, ou tá na casa de outra, e assim a gente vai fazendo isso, né? E a gente tá fazendo work, tá se divertindo, né? Que a nossa vida é muito boa, graças a Deus. Quantos cachorros você tem em casa? 8. 8, fala as raças aí. O York. O York, que é o primogênito, né, da situação. Tem 11 anos. Ele tem 11 anos. Tem 6 poodles. 6 poodles. Hein, amigo? E tem o SRD, o pirata. É. Tem que ter um SRD. E aquele SRD, pequenininho, né? o baianinho?
O baiano é poodle. É o poodle, né? É poodle. Ai, o gente, ele é um cachorrinho desse tamanho. E vermelho. ele é vermelho. E ele fica na loja, tipo, e ele se acha, ele senta na cadeira, né? É loucura, coisa mais linda do mundo. Ele é a coisa mais querida do mundo. Ele pede colo, né, pra todo mundo. Ele é a atração. E a Vênus fica também na loja, né? A Vênus chama muita atenção também na loja. As pessoas vão lá pra ver a Vênus. É, né? Então, quando ela tá, tipo, tanto que o adesivo da loja tá a Vênus à frente, ela, né? não, perfeito, maravilhosa. Então, o pessoal fala muito dela. São esses 8 que eu cuido. E pretendo ter mais. É, né? Já tá encomendado. Se Deus quiser. Já tá encomendado já os próximos. Ui. Amigo, tem alguma frase, alguma coisa que você queira deixar, algum recado pra galera que tá te assistindo aí, né? Estosadores, muita gente começando, né? O nosso podcast tem muito essa galera que tá começando. Pra você finalizar e deixar sua mensagem pro Brasil e pro mundo. Tem. Uma coisa que eu demorei pra aprender. Eu digo assim pra todo mundo, não tenha medo. O medo faz a gente ter covardia e não ir pra frente. Saia do seu quadrado. Vá. Só isso. Ai, que coisa linda. Não precisa mais que isso, sabe? Eu demorei pra aprender isso. Né? Eu tinha muito medo. Eu sempre tive medo de fazer as coisas. Uhum. E o medo, ele judia, sabe? Porque ele te põe barreiras na tua vida que tu não consegue evoluir. Então eu digo assim, perde o medo e vai. Ou se tá com medo, vai com medo também. Não precisa, sabe? Não tenha tanto compromisso com o acerto, né? É errando que se aprende. Me diz uma pessoa que nasceu pronta. Não tem. Olha a minha carreira, tipo, foi todo um aprendizado para mim chegar. Para mim conseguir o primeiro lugar que todo mundo deseja. Legal. Sabe? Então, eu posso pegar segundo, posso pegar terceiro e posso não pegar nenhum lugar. Claro. E eu não tenho medo disso. Porque eu tenho que lutar sempre pelo primeiro. Sim. Mas eu tenho que ir. As pessoas e tá perdem. sempre em movimento, né? Sempre em movimento. As pessoas perdem de fazer as coisas porque tem medo. Tem medo. Então eu digo, perde o medo e vai. E se tá com medo, vai mesmo. Garotão. Não pode ter medo. Coisa linda. Bom, então, amigo, quero te agradecer, tá? Quero aqui honrar também a sua evolução dentro do nosso time, né? O Alcides realmente era uma pessoa quando entrou, hoje é outra pessoa. Agradecer a tua energia, teu foco, né, na linha, né? Esse amor, assim, que a gente vê realmente aí no teu trabalho. E dizer que estamos juntos, conte comigo para sempre. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês aproveitem muito esse conteúdo, porque realmente está demais. E sigam o Alcides também na rede social dele, Alcides Correia Alcides. Correia Alcides. A gente vai colocar aqui também. E segue a gente também nas redes sociais. Tamo junto, um beijo. Sempre. Vejo vocês no próximo episódio.